Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinante, professor de Informática e Tecnologia da Informação. Estamos começando mais um evento no Qualis Concursos. No vídeo de hoje, nós iremos falar aí sobre a modelagem de dados multidimensional, ou também conhecida aí como modelagem de dados dimensional, né? Enfim, os editais eles tratam esse item aí com diversos nomes, tá bom? Então vamos para os slides, vamos conhecer um pouquinho sobre este assunto. Então vamos lá, galera. Tecnologia da Informação, modelagem de dados dimensional. Antes da gente começar aquela rápida apresentação, deixei as nossas redes sociais. Para os que ainda não me conhecem, eu sou o professor Vinícius Guinante, sou professor de Informática e Tecnologia da Informação aqui no Qualis Concursos, tá? Tanto no presencial quanto no online. Acompanhe-nos nas redes sociais. Veja aí. Aqui no YouTube você pode se inscrever no nosso canal, Qualis Concursos, e também siga-nos lá no Instagram, que é a nossa rede social oficial, onde nós postamos aí diversos itens sobre concursos, sobre notícias, questões, enfim. E também aqui as minhas redes sociais pessoais, né? Então você tem aí o meu canal do YouTube, onde você pode se inscrever lá também e deixar muito like nos nossos vídeos. E aqui o meu Instagram, onde você pode tirar dúvidas diretamente aí comigo, ok? Muito bem, então galera, vamos começar aí então. Vale ressaltar que este curso aqui, ele é a nossa continuação da matéria de banco de dados, né? Nós temos outros vídeos aqui no canal, tá? Vou deixar um link aqui da playlist aqui no card, tá? E aí você pode acompanhar as nossas outras aulas aí de banco de dados, tá? Essa aqui é uma continuidade delas e também é uma aula em especial aí para o curso do ISS de Aracaju. Então você que está se preparando aí para o ISS de Aracaju, que também vale ressaltar que essa matéria aqui também cai lá no TCE do Rio de Janeiro. Tá? Então, se você está se preparando para um desses dois concursos, você está no lugar certo e a gente vai junto em busca da sua aprovação. E para te ajudar muito com isso, eu vou deixar aí um cupomzinho de 10% de desconto que você pode utilizar lá no nosso site, é o cupom VINI10, tá? Então, usa lá que você vai ter 10% de desconto lá no nosso curso de análise de informação para o ISS de Aracaju, tá? Vou deixar o link aí também na descrição, é só você clicar que você vai ser redirecionado para lá. Muito bem, galera, vamos começar então, vamos falar sobre os nossos conceitos básicos aí da modelagem de dados dimensional, ou também conhecido como modelagem de dados multidimensional, tá? No vídeo de hoje nós não faremos questões, tá? Porque nós temos um vídeo especial aí de questões somente para o ISS de Aracaju, focado aí na matéria de análise de informações, tá? E também, obviamente, serve para você que está estudando para o TCE do Rio de Janeiro. Então eu vou deixar o link mais uma vez aqui no card, então você acessa aí e vai lá assistir as questões. Hoje nós vamos aprofundar aqui bastante, tá? Obviamente, né, vai ser um aprofundamento que cai na sua prova, tá? Eu não vou falar nada aqui que não possa cair na sua prova, ok? Obviamente, o nosso conteúdo ele é baseado em questões anteriores, tá? Então, acompanhe conosco e vamos lá para os slides para a gente aprender um pouquinho aí sobre este conceito que pode muito e vai vir na sua prova. Ok? Então vamos lá, vamos começar aí falando sobre Data Warehouse. Galera, a matéria de análise de dados, informações ou análise de informações, ela tem aí previsto no edital do ISS de Aracaju 10 questões, tá? 10 itens, tá? E no seu edital tem aí 6 itens previstos ao todo. Ou seja, é bem provável, é totalmente certo que mais de uma questão por item deve vir, tá? Então eu acredito aí que entre 2 e 3 questões sobre modelagem de dados dimensional deve vir aí no seu edital, beleza? Então, é um assunto importante, com um peso também importante e, obviamente, requer estudo para caso você queira aí desejar uma aprovação com êxito, desejar ser aprovado neste concurso. Né? Aprovação com êxito eu acho que é meio redundante, né? Acho não é. Então vamos lá, galera, vamos falar aí sobre o tal do Data Warehouse. Galera, o que é esse tal Data Warehouse? Nós já fizemos uma breve introdução sobre este assunto na nossa aula de exercícios, mas vamos lá. O Data Warehouse, galera, ele é nada mais, nada menos do que o armazenamento de dados, ou seja, um armazém de dados. Um lugar, né, lógico, né, obviamente, um lugar lógico, um lugar não físico, lógico, que você pode colocar os seus dados lá. Então, ele é representado aqui por esta casinha que eu estou pintando, tá? Ele é representado aí por esta casinha, tá? Esse aqui é o símbolo do Data Warehouse e ele vai além ali do banco de dados comum, o banco de dados convencional, tá? Ele é um banco de dados, pessoal, que ele é construído no interesse de suporte à decisão, tá? Grava bem essa palavrinha aqui, suporte à decisão de negócio, tá? Especializado aqui, ó, em gerar relatórios,
assim seu processamento é extremamente eficiente no que tange a esse tipo de ação. Que tipo de ação? Gerar relatórios. Eles são capazes de lidar com grande armazenamento de volume de dados, ou seja, muitos dados, tá, ao mesmo tempo. Mais uma informaçãozinha, ele possui uma modelagem multidimensional, que nós vamos falar dela daqui a pouquinho, e também os dados são carregados a partir do banco de dados transacional, tá? Professor, vamos lá então, resume isso para mim que eu não entendi muito bem. Vamos lá então, meu caro aluno, minha cara aluna, muita calma, tá? Primeira coisa, os bancos de dados transacionais, que é aquele que nós já estudamos aqui, tá? Vai lá e volta nas aulas anteriores para você aprender um pouquinho, tá? São aqueles bancos de dados que nós conhecemos no dia a dia, né? Que nós inserimos informações, nós retiramos informações, enfim, tá? Nós atualizamos, excluímos, né? Tem gente ali de tudo quanto é nível, né? Tem desde lá do operador, né, até o gerente, até o presidente da empresa, o diretor ali, mexendo neste banco de dados, a todo momento, a todo instante, né? E mais ou menos, né, pessoal, quanto mais dados nós temos no banco de dados transacional, mais isso pode acabar impactando o desempenho do banco de dados, pode acabar trazendo lentidão, né? E aí alguém pensou assim, pô, e se a gente fizesse um banco de dados especializado em gerar consultas, em gerar relatórios, né? E foi assim que surgiu o Data Warehouse, né? O Data Warehouse, ele é um banco de dados onde você tem poucas interações, tá? Você tem ali uma alimentação periódica, tá? Pode ser ali a cada mês, a cada ano, a cada dia, depende da política da empresa, obviamente, tá? E que os dados, eles são alimentados ali periodicamente, ou seja, a cada tempo alguém pega as informações do banco de dados transacional e move lá para o banco de dados também conhecido como Data Warehouse, ok? E esse banco de dados Data Warehouse, quanto mais volume tiver, quanto mais informações tiver nele, melhor, né? Mais consistentes são os relatórios, visto que ele foi projetado para trabalhar com esse grande volume de dados. Ou seja, quanto mais dados eu tiver, mais consistente as minhas informações vão sair e melhor vai ser para que o diretor, o presidente ali da empresa, né, as partes interessadas possam tomar melhor as suas decisões, ok? Então, esse é o primeiro ponto que você tem que ficar atento, beleza? O segundo ponto é em relação à modelagem de dados, tá? A modelagem de dados dos bancos de dados transacionais é o famoso MER, né? Modelo Entidade de Relacionamento ou Modelo Relacional, que nós já estudamos aqui no Qualis, tá? Tem vídeo aí no canal, só você dar uma pesquisadinha. Já o banco de dados Data Warehouse, ele utiliza uma modelagem multidimensional, ou também conhecida aí como modelagem dimensional, beleza? Então, nós vamos falar dela daqui a pouquinho, nesse evento aqui. Então, fica calmo aí, fica tranquilo, acompanha a gente aí, tá? Qualquer dúvida, eu tô à disposição aqui ao lado no chat e também tô à disposição aí embaixo nos comentários. Se você estiver curtindo esse vídeo, não esquece de deixar o like aí, galera, isso ajuda bastante a gente, tá? Então aproveita enquanto eu tô falando aqui, né, e já esmaga o like aí, compartilha esse vídeo com a galera, tá? Isso ajuda muito a gente e vão logo ajudar a gente a chegar logo aí aos 1000 inscritos, tá, galera? Estamos aí hoje na faixa de 700 e pouquinho, vamos logo chegar aí aos 1000 inscritos, que eu tenho certeza que isso aí vai ajudar bastante e vai ajudar muito vocês para que a gente continue aí fazendo novos vídeos, beleza? Bom, vamos continuando aí então. Vamos lá. Então, galera, os dados comuns, né, eles passam por um processo de extração, tá? Ou seja, esse processo aí que sai lá do banco de dados transacional e passa para o banco de dados chamado aí de Data Warehouse. Esse processo ele é conhecido também como ETL e cai muito em prova, tá? E ele vem aí dessa sigla de Extract, Transform and Load, ou seja, extrair, transformar e carregar, tá? A extração de dados dos diversos sistemas até a inserção em Data Warehouse é feita a partir desse processo aí chamado de ETL, ou seja, extrair, transformar e carregar. Na verdade, pessoal, o ETL ele é um processo um pouquinho mais amplo, tá? E não só essas 3 etapas bem definidinhas aí. Vamos dar vamos aprofundar um pouquinho. Então a primeira fase, né, pessoal, é a fase de extração de dados, tá? Ou seja, esses dados eles são provenientes ali de fontes homogêneas, de fontes heterogêneas. Assim é necessário fazer uma limpeza, né, padronizar esses dados. Ou seja, nós já estudamos aqui também os tipos de dados, né, que são os dados estruturados, os dados não estruturados, os dados semi-estruturados, tá? E com isso é interessante que os dados eles passem por uma padronização, né? Visto que esses dados eles podem vir de bancos de dados
transacional, eles podem vir de sistemas, eles podem vir de uma planilha Excel, de um arquivo CSV, tá? Ou seja, ele tem uma infinidade de locais aí que a gente pode extrair esses dados, ok? Bom, então, pessoal, feita aí, né, essa limpeza, tá? Por que a gente tem que fazer essa limpeza? Porque ela pode impactar seriamente no processo de tomada de decisão. Então, a gente pode ter ali no banco de dados, né, algumas coisas que nós chamamos de outliers, tá? Isso cai em prova. Outliers, tá? Ou conhecido também como anomalias, tá? Ou seja, que são dados ali que fogem ao padrão dos dados comuns, tá? Isso pode acabar impactando os relatórios, né? Inclusive a tomada de decisão, o que não é nada bom para a empresa, beleza? Bom, esse processo de extração, pessoal, ele pode ser feito aí por técnicas de mineração de dados, ou conhecidas aí também como data mining, tá? Isso aí nós falamos lá no nosso curso, ok? Ainda não falamos aqui no canal e não iremos falar hoje também, tá? Mas pode ser aí alvo de um próximo vídeo. Se vocês quiserem, eu posso trazer aí no canal no nosso próximo evento. Só tem que comentar bastante, deixar bastante like. Se esse vídeo aqui, pessoal, chegar a 500 likes, eu faço aí um vídeo de mineração de dados para vocês, beleza? Então 500 likes é a nossa meta e eu tenho certeza que a gente vai bater isso aí. Então se você quer um vídeo de mineração de dados, compartilha bastante esse vídeo aí para chegarmos aí aos 500 likes e fazermos um vídeo sobre mineração de dados, beleza? Vamos lá então. Continuando então, em primeiro momento, pessoal, há uma carga inicial de dados, né? Ou seja, a gente pega aquele monte de dados, tá? Em seguida, a extração, ela deve estar realizada para preparar apenas cargas incrementais, né? Bem parecido lá com um backup, né? Para que não haja ali uma redundância de informações. Em seguida, essa carga ela é destinada a uma área chamada Stage Area, tá? Que são os dados ali onde eles ficam localizados temporariamente. Bom, logo em seguida há uma transformação desses dados, tá? Ou seja, não apenas os transforma, mas também efetua a limpeza ali, né? Como, por exemplo, erros de digitação, violação de integridade, caracteres desconhecidos, paradonização de termos e, por fim, ele carrega ali os dados no Data Warehouse, tá? Vale ressaltar que essa carga, pessoal, ela é periódica, tá? Ou seja, ela pode acontecer semanalmente, mensalmente, anualmente e, dependendo da política, até diariamente, beleza? Bom, o banco de dados, o Data Warehouse, pessoal, assim como o banco de dados comum, ele possui aí 4 características básicas, tá? A primeira dela é que ele é orientado por assunto, ou seja, ele vem aí para tratar de temas específicos, tá? Importantes para o negócio da organização. Ou seja, você tem que criar, né, um Data Warehouse para um conceito específico, tá? Assim como nós vamos ver daqui a pouquinho os Data Marts, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá um processo de geração de consulta para, sei lá, para minhas vendas, essa é a finalidade dele, tá? Então, ele tem que ter uma orientação por assunto, ok? Bom, ele também tem que ser não volátil, tá? Essa é a segunda característica dele. Ou seja, ele não muda com facilidade. Mesmo após eu inserir os dados, serem inseridos, eles não podem ser alterados. Assim, podemos dizer que esses dados ficarão disponíveis apenas para consultas, tá? Ou seja, eu não posso atualizar esses dados, tá? A atualização, pessoal, ela é ruim. Aqui é legal que haja, mesmo que uma redundância ali de dados, né? Claro, uma redundância positiva, do que eu acabar ali ficar excluindo dado, né? Isso não é legal para o Data Warehouse, beleza? Bom, ele também é integrado, ou seja, antes das informações passarem para o Data Warehouse, são removidas as informações inconsistentes e conflitantes. Tá? Vale ressaltar que o quê? Quando novos dados entram no Data Warehouse, eles vão se integrar, eles vão se juntar ali com os outros dados que já existiam dentro do banco de dados, beleza? Bom, ele também é histórico, tá, pessoal? Ou seja, ele é variável com o tempo, tá? Os dados eles são mantidos ali por um período de tempo, né? Diferente do banco de dados convencional, que mantém ali apenas os dados mais recentes. Então, galera, devido a grandes informações que você tem ali, né? Bem difícil, quando você insere um dado novo, vai ser ele provocar uma alteração, por exemplo, num gráfico, tá? Mas é claro, de pouquinho em pouquinho ali vai tendo uma alteração. Vai provocar uma alteração bruta, isso é muito difícil, beleza? Bom, continuando aí então, nós também temos aí os conceitos de Data Mart. Galera, Data Mart são ali nada mais nada menos do que um subconjunto do Data Warehouse, né? Então nós temos aqui um Data Warehouse grande, tá? E esse Data Warehouse, ele é subdividido ali em Data Marts. E por incrível que pareça, pessoal, as provas amam esse conceitozinho aqui de Data Mart, tá? Ou seja, recomendo muito que você estude e que você saiba isso.
Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma montadora de carro, tá? Onde ela tem aqui o seu Data Warehouse principal. E ela pode criar data marts, né, para cada um dos seus carros, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, a Volkswagen. Então ela pode criar aqui um para o Gol, tá? Ela pode criar um outro aqui, não sei, para o Fusca, não sei nem mais se vende Fusca hoje, enfim, ela pode criar para qualquer um dos seus outros carros, tá? E assim, né, lá para o Voyage também, enfim, diversos outros carros aí, e para cada um desses ela vai criando ali, né, cada um desses caras aí, e dividindo o Data Warehouse em outros data marts, beleza? Bom, continuando aí então, agora finalizamos aí, né, pessoal, essa parte de Data Warehouse, que é um assunto que cai bastante aí na sua prova. Vamos entrar agora na parte de noções de modelagem multidimensional. Aproveite esse tempinho aqui para tomar uma aguinha, né? Aproveita para dar o like aí, se inscreve lá no meu canal também, Professor Vinícius Guinanti, onde eu trago itens aí para você que está estudando para carreiras fiscais, para você que está estudando para carreiras policiais, tudo relacionado aí à informática e tecnologia da informação, tá? Então é um canal voltado aí para você concurseiro, para você concurseira, beleza? Não esquece de deixar o like lá também e compartilha aí com os coleguinhas para me ajudar a crescer também, beleza? Bom, continuando aí então, noções de modelagem multidimensional. A modelagem multidimensional, né, pessoal, ela é uma evolução ali, né, da modelagem entidade de relacionamento ou modelagem relacional. Por quê? O MER, né, pessoal, que nós já conhecemos, tá? Ele pode ser uma técnica viável quando a gente fala ali de bancos de dados pequenos, ou então para quando a gente vai fazer um registro ou a construção de um data warehouse. Já quando a gente vai tratar algo mais complexo, né, daí nós precisamos mudar um pouco a modelagem do banco de dados, tá? O que é a modelagem? É a forma com que nós construímos ali o banco de dados, tá? Então o banco de dados relacional, ele criava ali relacionamentos simples, tá? Por exemplo, funcionários, departamentos, ou seja, ele gostaria de saber quais funcionários trabalhavam em quais departamentos, né? Então era uma relação ali até que meio que simples, né, pessoal? Relacionava o eixo X com o eixo Y, beleza. Aqui, pessoal, na modelagem multidimensional, a gente vai começar a relacionar mais itens, tá? Então a gente vai ter o eixo X, vai ter o eixo Y, vai ter o eixo Z, vai ter diversos eixos que a gente vai precisar relacionar aqui, tá? E aí, obviamente, a modelagem multidimensional ou modelagem dimensional, ela é essencial para isso. Ela é uma das únicas modelagens que consegue fazer isso, beleza? Muito bem, então vamos lá. Quando nós falamos, pessoal, na manipulação de um data warehouse, a técnica mais recomendada é a modelagem dimensional, né, conforme eu coloquei aqui. Ou seja, o modelo de dados de banco de dados dimensional está fortemente ligado ali com o tal do data warehouse, que é o que nós acabamos de ver. Agora imagine uma lista de produtos com o número de vendas e cada produto por mês, em quais regiões, né, esses produtos foram vendidos. Então repara que nós temos aqui 4 variáveis, né? Nós temos os produtos, o número de vendas, o mês e as regiões. Então nós teríamos o YX, Z, Y e W aqui, né? Então nós teríamos aqui 4 eixos, tá? Para isso, pessoal, a gente precisa criar algo que nós chamamos aí de cubo de dados, tá? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos o produto, nós temos o mês, nós temos a região, tá? Então aqui nesse caso só nós acabamos criando apenas 3 variáveis, tá? Então, por exemplo, na verdade, pessoal, isso aqui nós chamamos ele de matriz, tá? E essa matriz ela pode ter muito mais de 3 dimensões, tá? E ela é representada por algo que nós iremos chamar aqui de hipercubo, tá? Hipercubo. Isso aqui pode cair na sua prova. A modelagem de dados dimensional, ela não está ligada com a maneira com que os dados são inseridos, tá? E sim como eles serão consultados, né? Que foi aquilo que eu já comentei com vocês, né, pessoal? A modelagem de dados dimensional ou multidimensional, ela se preocupa ali com a geração de relatórios, com consultas, tá? Obviamente, por isso que ela é aplicada ali ao Data Warehouse, beleza? Bom, e aqui eu tenho um quadrinho comparando aí as duas, né? Então, por exemplo, a modelagem relacional, ela traz ali aplicações transacionais, né? Inserção, exclusão, alteração. Já a modelagem multidimensional, ela traz o quê? Aplicações analíticas, né? Focada ali nas consultas. Bom, a modelagem relacional está focada no nível operacional, enquanto a dimensional está no nível estratégico. Aqui, pessoal, referente à parte de normalização e desnormalização de dados, nós vamos ver o porquê daqui a pouco, mas a modelagem relacional, ela apresenta sim uma normalização de dados, por isso há uma baixa redundância dos seus dados. Já a multidimensional, nós temos uma desnormalização dos dados,
tendo assim uma alta redundância, tá? Bom, aí em relação às características, né? Como nós já vimos, no banco de dados relacionais, os dados são voláteis, né? Ou seja, eles podem ser apagados com o tempo, né? Visto que pode afetar o desempenho dele. Já na dimensional, eles são históricos e não voláteis, beleza? E o modelo aqui, nesse caso, ele é um pouquinho mais complexo. Aqui temos um modelinho mais simples e intuitivo, né? Vocês vão ver que o modelo multidimensional ele é bem mais simples do que o modelo relacional. Aqui nós temos atualizações frequentes, né? Quase que diárias, ali, momentâneas, né? Já aqui nós temos atualizações periódicas, beleza? Bom, como nós falamos, ela é organizada por assuntos, né? É uma das características dela, por isso são mais simples e intuitivas, tá? Traduzem melhor os requisitos dos usuários, pois estes acabam sendo desnormalizadas, tá? Então, como nós falamos, a modelagem multidimensional, ela é desnormalizada, tá? Por isso, pois a desnormalização oferece o quê? Flexibilidade, pessoal. Só que, obviamente, com essa flexibilidade vem aqui a redundância, tá? Para que os usuários possam visualizar de acordo com os assuntos que interessam e gerando, assim, uma alta redundância de dados. Então, galera, quando eu quero uma flexibilidade dentro do meu banco de dados, eu preciso trazer com isso junto a redundância, tá? Então, eu preciso escolher isso aí, tá bom? Eu preciso escolher entre alta redundância e alta flexibilidade ou baixa redundância e baixa flexibilidade. E é claro que, geralmente, aí implementam-se os dois tipos de modelagem nos bancos de dados, tá? Então, por exemplo, o banco de dados relacional coloca a modelagem relacional. Para o banco de dados multidimensional, a modelagem dimensional. Beleza? Bom, continuando aí, então. Vamos lá, então. Bom, então, galera, vamos começar agora a falar um pouquinho melhor sobre essa modelagem multidimensional, certo? Bom, dentro da modelagem multidimensional, pessoal, nós encontramos duas tabelas, que é a tabela fato, tá? Que é a tabela fato, que é essa que nós iremos falar agora, e a tabela dimensional, tá? Por isso que ela é bem simples, beleza? Bom, a tabela fato, pessoal, ela é responsável por armazenar informações quantitativas, tá? Quantitativas. Para análise de dados. Normalmente ela está localizada ao centro, tá? Então isso aqui é legal você decorar, tá? Melhor você saber, você entender por que ela está localizada ao centro, né? Ela traz medidas numéricas, tá? Ela traz medidas numéricas sobre algo relacionado aí aos fatos, tá? Aos fatos, ou seja, registro de vendas, as datas, os meses, enfim, tá? As informações armazenadas na tabela fato também podem ser chamadas de medidas, ok? Então, justamente por causa disso, tá? Uma chave estrangeira de cada tabela dimensão é armazenada aí na tabela fato, ok? Interessante que você saiba isso também. A chave primária é a combinação das chaves estrangeiras. Bom, quais são as características da tabela fato? Ela armazena ocorrências, eventos ou fatos e, claro, objetos aí que podem ser medidos, ok? Ela apresenta uma grande quantidade de linhas, ou seja, por isso ela é chamada aí de tabela fina, né? E longa. Por quê? Fina porque ela não apresenta muitos atributos, tá? E ela é longa porque ela tem essa grande quantidade de linhas. Ela é uma tabela normalizada, ou seja, apresenta uma baixa redundância e não possui hierarquia. Os seus atributos são quantitativos ou numéricos, tá? Então, por exemplo, esses dados eles podem estar relacionados ao valor das vendas de determinado mundo, de determinado produto, em determinada região do país, em determinado mês. Esses dados eles são oriundos da tabela dimensão. Fica calmo que nós já vou mostrar um exemplo para você, tá? E eu tenho certeza que você vai compreender. Só vamos ver aqui agora a tabela dimensão. A tabela dimensão é responsável por armazenar informações qualitativas, tá? De dados que alimentam a tabela fato. Então, vocês vão perceber que a tabela dimensão, todas elas, cada uma é um atributo da tabela fato, tá? Normalmente ela está localizada nas extremidades, tá? Então, mais uma coisa interessante para você saber, né? E ela armazena os atributos das dimensões e também uma chave primária apenas, que é a chave primária dela mesma, tá? Ela, no caso, a tabela dimensão, ela não possui nenhuma chave estrangeira, ok? Mas, obviamente, excepcionalmente, ela pode ter sim, ok? Principalmente quando a gente fala no modelo Snowflake. Bom, quais são as características dela? Ela armazena atributos das dimensões, tá? Ela possui pequena quantidade de linha, tá? Então, como no caso dela não tem fatos, né? Ela acaba sendo aí larga, tá? Devido à sua grande quantidade de atributos, e curta porque ela tem poucas linhas, tá bom?
ela é desnormalizada, ou seja, ela possui uma alta redundância e ela possui, obviamente, hierarquia, tá? Os seus atributos, eles são qualitativos, conforme nós colocamos aqui. Então vamos a um exemplozinho aí, pessoal, para a gente começar a entender isso, tá? Primeira coisa, dentro da modelagem multidimensional, pessoal, nós temos dois esquemas, tá? Nós temos o esquema estrela e o esquema snowflake, ou também conhecido aí como floco de neve. No modelo esquema, pessoal, nós percebemos que a tabela fato é essa tabela aqui que está no meio, tá? Obviamente foi aquilo que nós comentamos, né? A tabela fato ela é sempre a tabela central. Ela é conectada a várias tabelas de dimensão, tá? Com um relacionamento 1 para n, sendo que há apenas uma única dimensão. Então, repara aqui, ó, que todas essas que estão em azul são as tabelas de dimensão, tá? Neste caso aqui nós temos 5 dimensões aí, ok? Bom, e aí o que nós podemos ver aqui, né, galera? Cada uma desses atributos, né, da tabela vendas aqui, da tabela fato chamada vendas, possui aí uma chave estrangeira, tá? Então, por exemplo, ó, aqui uma chave estrangeira, funcionário, aqui está outra chave estrangeira, produto, aqui está outra chave estrangeira, né? E assim vai indo, até que todas essas daqui, pessoal, formem aí a tabela, no caso aí, a tabela fato, né? E por isso ela acaba se tornando aí uma tabela fina, né? Fina e longa, beleza? Bom, além disso nós também temos aí as tabelas de dimensão, que são essas em azul, tá? Todas elas são dimensões aí desse esquema, ok? E aí, por isso, elas, se vocês observarem aqui, elas têm mais atributos do que linhas, né? Então, por exemplo, ela só vai ter aqui o cadastro dos produtos, tá? Então, por exemplo, vai ter o produto 1, 2, 3 e 4. Já aqui, pessoal, a tabela fato é aquilo que acontece no dia a dia. São as vendas do produto 1, vendas do produto 2, vendas do produto 3, vendas do produto 4. Para quem que vendeu? Vendeu para o cliente tal, para o cliente tal, para o cliente tal. Foi entregue pelo entregador tal, pelo outro entregador tal. Foi feito ali no tempo tal, e aqui também a chave do funcionário, tá? Então, observa que dentro das tabelas de dimensões nós temos poucos fatos, tá? Nós temos poucos registros, mas dentro da tabela fato, que é o que registra ali o dia a dia, nós temos bastante informação, beleza? Bom, algumas características aí do esquema estrela. Ele apresenta uma tabela fato normalizada e sem redundância nenhuma, tá? Ou seja, não há redundância na tabela fato. E a tabela dimensão, pessoal, essa sim ela possui redundância, tá? Isso aí você tem que anotar no seu caderninho, tá? Para que quando apareçam exercícios você saiba sobre isso. O modelo estrela, pessoal, ele é caracterizado como redundante, apesar da tabela fato ser sem redundância. E ele também é um modelinho mais simples, tá? A gente vai ver que o modelo Snowflake ele é um pouquinhozinho mais complexo, tá? E aí, olha aí algumas questões, né, algumas jurisprudências. Ela diz lá o quê? Que a organização dos data warehouses em tabela fato e tabela dimensão relacionadas características do esquema estrela. Belezinha aí, foi exatamente o que nós conversamos, certo? Bom, uma das formas de apresentação de um banco de dados multidimensional é através do esquema estrela. Perfeito, acabamos de ver, né? No centro de um modelo estrela encontra-se a tabela fato e ao seu redor as tabelas de dimensões. Beleza, foi exatamente aquilo que nós vimos no slide anterior. Bom, e aí depois nós temos aí então o esquema floco de neve, conhecido aí também como Snowflake Schema. No modelo floco de neve, pessoal, a tabela fato central ela é conectada a várias tabelas de dimensão, tá? E essa tabela de dimensão, por sua vez, ela pode ter outras dimensões. Então, diferente do que nós vimos aqui no esquema estrela, pessoal, que cada tabela ela só tem uma dimensão, né? No esquema estrela, eu posso começar a puxar outras dimensões a partir das minhas tabelas de dimensões, tá? Bom, quais são as características dela? A tabela fato ela é normalizada, sempre, tá? Sempre normalizada. E as tabelas de dimensões que possuem outras dimensões, elas devem estar normalizadas. Então, por exemplo, se essa tabela aqui possui outra dimensão, ela deve estar normalizada. Se agora essas aqui que não possuem, elas já não precisam, tá? Se essa daqui também não possui outra dimensão, ela não precisa estar normalizada, ok? Bom, o modelo de floco de neve ele é caracterizado como não redundante, né? Ou seja, o contrário ali do modelo esquema estrela, tá? Ele é um pouquinho mais complexo. E aqui, pessoal, eu trouxe aí um exemplozinho para que vocês possam observar como que é o esquema floco de neve. Então aqui ao meio nós temos uma tabela fato também chamada venda, né? E todas essas outras são aí tabelas dimensão, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela dimensão. Essa tabela, obviamente, ela deve estar normalizada.
Aqui eu tenho uma outra tabela de dimensão. Essa aqui, no caso, ela não precisa estar normalizada, tá? E assim sucessivamente aí com todas as outras tabelas deste modelo aí que eu apresentei a vocês, ok? Muito bem. Bom, galera, agora nós vamos entrar aí num outro conceitozinho, que é o conceito de OLAP. Muito bem, meu caro concurseiro, minha concurseira. Antes da gente entrar efetivamente aí em OLAP, vamos dar uma revisada em tudo que a gente viu até agora. Então, no início da aula, nós introduzimos aí com o conceito de Data Warehouse, né? Que são os bancos de dados destinados aí a consultas, a geração de relatórios, né? Que trabalham aí com grande volume de dados, tá bom? E aí, nós temos que saber que eles utilizam a modelagem multidimensional, ou também conhecido como modelagem dimensional, né? Isso aí que é um assunto bem curto, né? Bem tranquilo da gente trabalhar, tá? Então, modelagem multidimensional, modelagem dimensional, ela tem as suas características, né? Como nós vimos agora há pouco, tá? E ela é dividida aí especificamente em dois modelos, que são os modelos estrela e o modelo Snowflake, né? Ou floco de neve, tá? E cada um desses modelos tem aí as suas peculiaridades, né? E dentro deles nós temos que saber aí o que é a tabela fato e o que é a tabela dimensão e como trabalhar com cada uma dessas tabelas e também a característica delas, se elas são normalizadas, se elas são desnormalizadas, tá? Tudo isso é interessante que você saiba o que é um cubo de dados, né? Uma matriz, né? Tudo isso é interessante que você saiba neste momento, tá? Aprofundar mais do que isso é besteira, tá? Não é necessário, você pode ver na nossa aula de questões que tudo bate em cima disso que nós trabalhamos agora, beleza? Bom, tendo isso em vista, vamos falar agora de OLAP. O OLAP, pessoal, ele é um processo ali de análise de dados em tempo real, online, né? Obviamente, o nome dele já diz isso, tá? Então, nós vamos ver agora algumas das operações que podem ser feitas com o OLAP em tempo real, né? Que é a manipulação ali do cubo de dados, né? Justamente para a gente ver como que isso é feito dentro da tecnologia da informação para que nós possamos observar os dados. Vamos lá para os slides, vamos aprender um pouquinho aí sobre este assunto então. Muito bem, então OLAP, pessoal, é uma tecnologia, tá? É uma tecnologia, uma funcionalidade, uma ferramenta aí capaz de manipular e analisar grandes volumes de dados, tá? Grandes volumes de dados, obviamente aí dentro ali do Data Warehouse, tá? Em tempo real, ou seja, online, sobre a perspectiva desejada para auxiliar no processo de tomada de decisão. Os softwares OLAP, tá, pessoal? Os softwares de OLAP, eu deixei aqui até um linkzinho, tá bom? Eu vou jogar esse link aí aqui no chat, tá? Para que você possa observar aí quais são. São usados ali no nível tático e no nível estratégico, né? Então nós temos lá aquela nossa famosa pirâmide, onde nós temos aqui o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Então essa ferramenta ela é utilizada nesses dois níveis aqui, tá? Para fornecer ali análises comparativas que possibilitem melhores tomadas de decisões, tá? E aí tem aí uma questãozinha da CESP, que diz aí que é comum o armazenamento maior de dados para o OLAP em relação ao OLTP, com a finalidade de se manter o histórico para análise, tá? Então, galera, o OLTP, na verdade, né, ele é o mesmo processo ali do que o OLAP, tá? Só que ele é utilizado ali para banco de dados relacionais, aquele banco de dados mais comum que a gente já conhece, ok? Tomar aquele café, tome aí o seu também, tome a sua água, tá? Aproveite esse momento para você se hidratar, né? Isso é muito importante, galera. Vai criar uma pedra no rim aí, não vai conseguir prestar o concurso. Então, tem de tomar a sua aguinha, tomar o seu café, o seu chá, beleza? Vamos lá então. Bom, e aí eu trouxe aqui então, né, uma comparação entre o OLAP e o OLTP, tá? O OLTP, pessoal, ele possui o mesmo conceito do OLAP. Entretanto, ele é aplicado ao banco de dados transacional, que foi o que nós acabamos de falar, tá? É importante essa comparação porque as provas elas gostam bastante de confundir essas tecnologias. Então, eu trouxe aqui, né, como que é feito aí essa comparação aí a nível de prova, tá? Então, o OLTP e o OLAP. O OLTP, pessoal, ele é utilizado ali para análise de transações em um banco de dados, ou seja, para ver quais dados estão sendo inseridos, consultados, excluídos, atualizados, enfim, tá? Já o OLAP é uma análise de dados relacionados aí a consultas, tá? O LTP, ele é feito ali mais no nível operacional e aqui mais no nível estratégico. Modelo relacional, modelo dimensional, atualizações frequentes, atualizações periódicas,
baixa quantidade de dados, alta quantidade de dados, dados voláteis e não históricos e dados não voláteis e históricos. Basicamente essas características nós já vimos, né, que foram as características ali voltadas quando nós falamos no modelo multidimensional, que basicamente é a mesma coisa, beleza? Vamos continuar lá então, galera. Bom, quais são os tipos de OLAP? O OLAP, pessoal, a gente pode encontrar, né, no mundo do OLAP, nós podemos encontrar dois tipos diferentes, tá? Dois tipos diferentes e mais um terceiro que acaba sendo ali o OLAP híbrido, né, que é a junção desses dois. Então nós temos o OLAP multidimensional, que é conhecido aí como MOLAP, o OLAP relacional, que é conhecido como ROLAP, e o OLAP híbrido, que é o ROLAP, que é conhecido aí, que combina as tecnologias do MOLAP e do ROLAP, procurando aí as melhores combinações, tá? Então o MOLAP, pessoal, é a forma mais tradicional, tá? Que é o quê? É o OLAP multidimensional, né? Justamente por causa do M. Os dados, então, eles estão armazenados em um cubo multidimensional, né? E o armazenamento não está no banco de dados relacionais, mas em formatos proprietários, tá? Quais são as vantagens dele? Ele tem ali um alto desempenho em consultas, devido a armazenamento otimizado, indexação multidimensional e cache, tá? Pode realizar ali cálculos complexos, tá? Todos pré-gerados quando o cubo é criado, tá? A desvantagem é que ele tem ali um processamento demorado, devido ao grande volume de dados, e tem ali um alto custo, tá? Vou deixar alguns exemplos aí no seu material que vai ser disponibilizado lá no site do Qualys, beleza? Galera, então o MOLAP, tá? Ele é uma análise que ela é extraída aí de um banco de dados multidimensional, tá? E aí, olha bem, né? Tenta reparar a diferença para o ROLAP que nós vamos ver aqui agora no próximo slide, tá? O ROLAP, pessoal, ele é uma metodologia, né, que se baseia ali na manipulação de dados armazenados no banco de dados relacional, tá? Relacional, para dar a aparência da funcionalidade tradicional, né? E o fatiamento e cortes de OLAP. Ou seja, eu pego uma base de dados relacional e eu dou uma aparência a ela para que ela se pareça ali com uma base de dados multidimensional. Só que, pessoal, isso tem que ser feito, tá? No momento em que o banco de dados relacional é projetado, tá? Depois fica um pouquinho complicado para trabalhar com isso aí, tá bom? Bom, cada ação, né, de fatiar e cortar, né, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o famoso slice and dice, é equivalente a adicionar uma cláusula where, tá? Isso aqui não é muito importante, tá? Mas se você já tem um conhecimento, você vai entender. Bom, se você não tem um conhecimento, acho que é bom você ignorar isso aqui por enquanto. Continuando então. Então, embora o OLAP ele utilize uma fonte relacional, geralmente o banco deve ser cuidadosamente projetado para o uso do ROLAP. Olha o que a gente acabou de conversar aí. Então, em um banco de dados projetado para o LTP, não funcionará tão bem em um banco de dados ROLAP, tá? Então, apesar da base ela ser relacional, ela tem que ser projetada para isso, tá? E, obviamente, quem vai cuidar disso é o famoso DBA, tá? É aquela figura lá do Database Administrator ou também administrador de dados. É o cara técnico, é o cara que estudou, foi lá, fez a faculdade, a pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, e hoje atua com isso. Ou seja, ele tem um conhecimento para fazer isso, beleza? Bom, quais são as vantagens desse modelinho aí, tá? Ele pode lidar ali com uma grande quantidade de dados, né? Visto que isso vem ali da parte de... Visto que esses dados estão todos padronizados, né? Obviamente porque eles estão numa base relacional, tá? A limitação do tamanho dos dados da tecnologia ROLAP é a limitação do banco de dados relacional, ou seja, que é quase nada para o ROLAP, tá? Em outras palavras, não limita a quantidade de dados, tá? Digamos assim. Os tempos de carregamento são bem mais curtos, né? Do que com o MOLAP, beleza? Então, ele é bem mais curto nesse fato. Bom, o desempenho pode ser lento, né? Porque cada relatório é essencialmente uma consulta, tá? Então, apesar de eu ter grande quantidade de dados, pessoal, o processo de consulta lá na base de dados ele pode acabar demorando um pouquinho também, tá? E ele é limitado ali pelas funcionalidades do SQL, ou seja, que são os comandos SQL, tá? Então, dependendo do que eu tenho ali, pode acabar me limitando um pouco para fazer essa consulta aí, beleza? Continuando aí, então, galera, nós temos então o OLAP, que é o ROLAP híbrido, né? É o processo de análise híbrida. Ou seja, ele vem aí para combinar, então, as vantagens tanto do MOLAP quanto para o ROLAP, tá? Para obter uma informações do tipo resumo, né? O OLAP, ele aproveita a tecnologia de cubo para um desempenho mais rápido, né? Quando as informações são necessárias. Ele pode fazer um drill tough. O que é esse tal de drill tough, professor? Que eu não sei o que é isso. Fique tranquilo que nós vamos ver nos próximos slides. Do cubo são necessárias relações
subadjacentes. Tá? Então, por exemplo, alguns fornecedores do banco de dados OLAP usará tabelas relacionais para armazenar as maiores quantidades de dados detalhados e usar um armazenamento especializado, pelo menos alguns aspectos de quantidades menores, mais agregados ou menos detalhados. Tá? Então, galera, dentro disso, né, dentro do OLAP, né, obviamente ele possui um custo maior, né, é um pouco mais difícil de se trabalhar, eu posso combinar, eu posso extrair dados de ambas as fontes, tá? Que eu posso fazer nisso. E eu trouxe alguns exemplozinhos que você pode encontrar, né? Esse Oracle Database, tá? Ele é um dos mais utilizados aí para fazer isso, e também tem o Microsoft Analysis Services. Galera, se você tem dúvidas, né? Se você às vezes fica com um ponto de interrogação, né, na nossa cabeça, eu sempre falo que a memória fotográfica ela pode acabar te ajudando, tá? Então, assim, só a nível de curiosidade, tá? Só a nível de curiosidade. Dá uma pesquisada aí sobre esses softwares no YouTube e procura aí como que faz a configuração, como que é feito, tá? Só para tirar esse ponto de interrogação que pode estar aí na sua cabeça. Muitas vezes isso pode te ajudar, tá? Por que eu não vou trazer isso aqui para o canal e não é interessante? Porque isso está longe de ser cobrado em prova, tá? E nós perderíamos muito tempo aqui fazendo isso, configurando uma base de dados, né? Tanto eu quanto vocês, tá? Coisa que é extremamente desnecessário aí para o nosso concurso, mas que pode te ajudar, né, caso ainda haja esse ponto de interrogação aí na sua cabeça, você vendo como é que funciona essa coisa, né, você vendo como é que funciona um software de OLAP, tá, você vendo como é que funciona um Data Warehouse, isso pode acabar te ajudando bastante, tá? Então, somente para a nível aí de tentar sanar essas dúvidas que ainda podem restar na sua cabeça. É claro que se você não está interessado em saber, galera, manda ver em questão, tá? A questão eu tenho certeza que ela vai te ajudar. Você vai ali, de um jeito ou de outro, você vai acabar entendendo na questão, tá? Então, se você pegar o que tem aqui no material e for para a questão, você fala, não, eu não quero aprender, eu não quero entender como é que isso funciona, não me interessa, eu só quero passar na prova, professor. Então, beleza, vai lá e manda ver em questão, pega, faça todas as questões. Só toma muito cuidado, pessoal, é aquilo que eu sempre falo para os meus alunos, tá? Tanto em sala, quanto aqui no online, quanto lá no meu canal, em qualquer lugar. Toma muito cuidado com o tipo de questão que você está pegando, tá? Se você está pegando por questões para cargos gerais, né, não tem problema nenhum, tá? Principalmente aí na área fiscal, na área de controle, nós temos questões deste nível, tá? E não tem problema nenhum você pegar essas questões. Agora, toma muito cuidado com as questões técnicas, tá? Por quê? Porque elas são mais aprofundadas, claro, né? É para quem realmente ali fez uma faculdade sobre esse item, né? Para quem estudou de fato ali, fez uma pós-graduação, fez uma especialização no assunto, um MBA, enfim, tá? É a mesma coisa aqui, pessoal, do que quem estuda aí para as áreas comuns, né? Pegar a questão para juiz, promotor, defensor, né? Se acertar, beleza, né? Parabéns, está com conhecimento legal. Mas se errar, tá? Não fica se cobrando, poxa, como que eu não sei isso, né? Eu preciso saber disso. Não fica fazendo isso, tá? Porque isso pode acabar te prejudicando, tá? As provas, apesar delas pedirem um conteúdo muito avançado, obviamente esse conteúdo é avançado, ainda é algo ali mais superficial, né? A banca não quer saber como que você vai fazer para configurar um OLAP, como que você vai fazer para relacionar os dados. Ela só quer saber se você sabe o que é, o que não é, o que são essas tecnologias aí, beleza? Bom, continuando aí então, pessoal, para a gente finalizar este assunto, tá? Vamos falar aí um pouquinho sobre a granularidade e depois nós vamos falar sobre as operações de OLAP, tá? O que são essas operações, professor? Essas operações é o que nós acabamos de falar ali, né? Aquele famoso fatiar e cortar, slice and dice, drill tough, drill down, tá? Tudo isso aí a gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos lá. Vamos falar aí sobre a granularidade. Pessoal, granularidade, tá? É quando a gente começa a efetuar os cruzamentos, tá? E analisar essas informações que nem sequer foram pensadas ou exploradas, facilitando ali as dimensões, tá? Então, quando a gente começa, né, pessoal, a cruzar ali os dados, pegar uma dimensão daqui, uma matriz dali e cruza com uma informação de cá, de lá, nós temos ali muitas informações, tá? Muitos padrões que nem antes foram pensados ou sequer foram analisados, tá? Observa que aqui nós vamos ter uma relação inversamente proporcional, tá? Então, quanto maior o nível de detalhamento, tá? Nós dizemos que uma menor sumarização há, tá? Uma menor sumarização há. Logo, quanto menor o nível de detalhamento,
maior sumarização há, tá? Em LAP, dá-se o nome de granularidade em relação ao nível de sumarização, tá? Dos dados e detalhes disponíveis. Então, a gente diz assim, né? Ah, eu quero os dados com mais granularidade, eu quero os dados com menos granularidade, tá? O que será que ele quer dizer em relação a isso, né, pessoal? A sumarização, tá? É como se você pegasse ali, né, o seu estudo, né? Por exemplo, você que estuda, você que fez aí um curso técnico, um curso de nível superior, tá? E teve que fazer um TCC. E aí, por exemplo, você tem lá, né, o título 1, tá? O título 1, né? E você tem lá, vamos pegar aqui até o edital deste cara, né? Então, por exemplo, lá no título 1 você tem dados, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá? Aí você tem o item 1.1. Aí dentro do item 1.1 você tem o 1.1.1, né? E aqui você tem o 1.1.2, tá? Aí aqui você tem o 1.2 e aqui o item 2. Ou seja, quanto maior a sumarização, pessoal, quanto mais itens, quanto mais eu vou descendo, quanto mais granularidade, tá? Quanto mais sumarização, eu acabo ali, né? Ou melhor, quanto menos sumarização, maior vai sendo aqui o meu nível de detalhamento, tá? E aí, quanto mais eu vou voltando aqui, vai sendo menor o meu nível de detalhamento, tá? Então, é uma forma assim que você pode acabar decorando isso aqui, tá? O que eu quero que você saiba aqui é que é uma relação inversamente proporcional, tá? Isso aqui é muito cobrado em provas, pessoal. Então, se você procurar questões, eu tenho certeza que você vai achar relacionado a essa inversidade aí, ok? Bom, para a gente finalizar esse assunto, pessoal, vamos falar aqui agora das operações, tá? E aí depois que nós terminarmos de falar das operações, eu vou mostrar uma figura com todas elas aqui, eu tenho certeza que você vai compreender elas. Então muita calma antes de falar que não está entendendo, beleza? Vamos lá então. Primeira coisa, vamos falar do drill down. Pessoal, o drill down vem aí, né, que ele diz que permite navegar do nível mais sumarizado, ou também conhecido como menos detalhado, até o nível mais sumarizado, tá? Ou melhor, então eu vou de baixo para cima, tá? Então eu vou descendo aqui na hierarquia, né? Nós dizemos que drill, pessoal, é broca em inglês. Ou seja, a gente tem que pensar que mais aqui, quando a gente vai afundando aqui, né? Mais a gente vai descendo na hierarquia, tá? E nós temos aqui o roll up. Roll up é para cima, né? Também conhecido aí como drill up. Então eu vou ali, eu tenho mais para menos, eu vou de baixo para cima, tá? Eu vou subindo na hierarquia. Ou seja, eu vou do nível menos sumarizado até o nível mais sumarizado. Beleza? Bom, além disso, nós também temos o Drill Across e o Drill Tough. O Drill Across, pessoal, ele permite a navegação de um nível intermediário dentro de uma mesma dimensão, tá? Então, pensa lá que você tem uma dimensão, né, uma tabela dimensão, e você começa a navegar dentro dessa tabela dimensão. Olha que legal essa questãozinha aqui, ó. Quando um modelo multidimensional, o usuário pular de um nível intermediário dentro de uma mesma dimensão, como por exemplo, sendo a dimensão tempo composta por ano, semestre, trimestre, mês, dia, e o usuário pular do ano para o mês, a operação executada será drill across. Tá? Essa aí foi uma questão que caiu para a FCC, caiu da FCC para os cargos aí, né, do TCE do Rio de Janeiro. Desculpa. Bom, e nós também temos aqui a operação drill tough, né? O que ela disse? Que nós fazemos aqui uma navegação de uma dimensão para outra dimensão. Então, por exemplo, eu estou na matriz tempo e eu passo ali para a matriz localização, tá? Então aqui eu tenho não mais dentro da mesma matriz, mas dentro de outra matriz. Calma que o desenho vai vir e você vai entender, tá? Bom, depois nós temos aqui a operação Slice and Dice, né? Que são duas operações. Nós temos a operação Slice, que é a operação fatiar, e o Dice, que é cortar em cubo, tá? Então o Slice, pessoal, ele permite ali consultar um subconjunto o quê? Bidimensional dentro de uma matriz. Então imagina que você tem um cubo lá e você corta esse cubo ali com uma faca, tá? Mais ou menos isso, tá? E aí você extrai uma fatia bidimensional de um cubo multidimensional. Já o Dice, pessoal, você está cortando um cubo, tá? Então você vai tirar um cubo pequeno de um cubo grande, tá? Ou seja, você vai tirar um subconjunto tridimensional de um cubo multidimensional, tá? Calma que a figurinha vai vir. E depois, por fim, você tem o pivô, tá? O pivô, pessoal, é quando você faz uma operação de inversão, tá? Você inverte quem é linha vira coluna e quem é coluna vira linha, tá? Simples assim. E olha aí o que eu havia prometido para você.
tá? Então, por exemplo, vamos começar aqui, ó, pelo que nós começamos lá, né? Então, nós começamos falando lá da drill down, né? Ou seja, o que é o drill down? É quando eu desço, quando eu tenho algo que já está sumarizado, né? Observe esse cubo aqui, ó. Ele já está sumarizado, tá? Ele já está sumarizado, só que aí eu detalho ele mais ainda, né? Eu pego esse cubo aqui, pessoal, e eu divido ele, né, em, ó, 3, 6, eu divido ele em 27 partes, tá? Eu divido ele em 27 partes, ou seja, eu desço ainda mais na hierarquia. Agora, o roll-up é justamente o contrário. Eu pego esse cara aqui que está já dividido, né, esse cubo colorido aqui que está dividido em 27 partes, tá? E eu, ao invés de eu descer na hierarquia, como nós fizemos aqui, eu subo na hierarquia. Então, repara que eu tenho aqui a dimensão amarela, a dimensão vermelha e a dimensão azul, tá? Eu acabo fazendo isso. Bom, o Drill Tough, né, pessoal? O Drill Tough e o Drill Across, apesar de não estarem aqui, tá? Mas, por exemplo, o Drill Across seria eu pular na mesma dimensão, né? Então, por exemplo, sempre aqui na dimensão amarela. E o Drill... só deixa eu voltar aqui. E o Drill Across é na mesma, né? E o Drill Tough é de uma dimensão para outra. Então, daqui para cá seria o Drill Across e daqui para cá seria o Drill Tough. Beleza? Bom, depois nós temos aqui o Slicing, tá? Então, o que é o Slicing, pessoal? O Slicing é o fatiar. Ó, observa aqui, ó, que foi feito o quê? Foi feito um fatiamento nessa dimensão aqui, ó. Então, eu cortei e consegui extrair, né, um fatiamento aqui bidimensional, né? Então, repara como se eu tivesse cortado aqui, né? Então, eu fico com essa parte e fico com essa parte aqui. Já o Dicing, pessoal, o Dicing, repara que eu fiz um corte, ó, vindo mais ou menos daqui assim, né, até aqui. Ou seja, eu fiz um corte tanto nessa dimensão quanto nessa dimensão aqui, tá bom? E aí eu extraí aqui esses cubos que vocês estão vendo. Bom, e aí pra gente finalizar nós temos o pivô, tá? Que o que é o pivô? Repara aqui, ó, que essa dimensão azul, né, ela está na lateral. E aqui, a dimensão azul, ela passa para essa parte da frente aqui, tá? Nesse caso aqui. Ou seja, eu estou invertendo o meu cubo, eu estou invertendo a minha visualização, tá bom? Bom, e aí, galera? Acharam complicado? Acharam difícil? Né? Eu sei, se é a primeira vez que você está vendo esse conteúdo, obviamente vai ser um conteúdo bem difícil, tá? Mas como qualquer conteúdo que a gente aprende, né, pessoal? A primeira vez a gente não entende nada, a gente acha que entendeu alguma coisa, na segunda vez a gente já consegue entender um pouquinho mais, tá bom? E assim vai indo. Então, eu recomendo que você volte aí à aula, caso você tenha perdido alguma explicação, não tenha entendido direito, e depois vá lá até a nossa videoaula de exercícios, tá? Que eu já deixei o link aí para você, ok? Bom, qualquer coisa eu estou à disposição aí no chat, estou à disposição aí nos comentários, ok? Deixo aí então, pessoal, mais uma vez as nossas redes sociais do Qualis Concursos. Eu espero muito que você tenha gostado deste nosso evento e te espero na próxima aí para um próximo evento, beleza? Bom, deixo aqui ao lado mais alguns vídeos, se inscreva no nosso botãozinho de se inscrever aqui ao lado e até amanhã, um grande abraço, valeu!